legal, bacana, mas um corpo desse nunca tinha visto GH na vida, nunca tinha visto trembolona na vida, nunca tinha visto masterão na vida, nunca tinha visto dianabol na vida, nunca tinha visto nada disso. Era simplesmente uma Durateston na semana, né? 2 ml de boldenona e olhe lá, porque era o que dava para comprar, né? Mas a dieta era muito restrita, né? Basicamente só proteína e legume, não comia nenhum tipo de carboidrato, nem arroz, nem nada, né? E completamente mal-humorado, completamente, porra, defunto, né? Walking Dead, sacou? Então olhar esse sorriso no palco é simplesmente o sorriso da missão do dever cumprido, né? Porque quando você faz uma pose, você é aplaudido, cara, você pode estar com fome, pode estar caído, pode estar sentindo qualquer coisa, mas você sorri, você fica feliz, você fica motivado, é uma força que você nem sabe de onde vem, é uma coisa que vai muito além do fisiológico, questões de carboidrato, índice glicêmico, metabolismo e etc., né? É uma coisa que vai muito além. Então, quando vê, por isso que eu digo, por trás de uma foto, de um troféu, tem muita coisa, tem muita história, que essa parte só curte mesmo quem entende de vida também, né? Porque tem muita gente que só vai por isso aqui. Ah, eu quero, é a parte final que me interessa. Ok, mas eu sou o cara que, por eu ter bastante história por trás de tudo isso, eu faço questão de dividir as histórias, né? E contar para as pessoas as coisas que ocorreram para poder chegar no meu objetivo, né? Porque tem gente que pensa que você comer um franguinho, uma batata e fazer um treino meia boca e tomar umas bombinhas que possivelmente é falsificada, você vai chegar lá, e não vai. Vai doer muito, você vai passar várias noites querendo dormir, mas pensando na vida, né? Pensando no que você pode fazer para melhorar na vida, no shape, na relação, em casa, em várias coisas. Então é uma coisa que não é para qualquer um, né? O bodybuilder mesmo, raiz, que é o bodybuilder pobre, né? Não estou falando com quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, beleza, mas eu também não me troco porque quem tem dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem disposição que eu tenho, né? Não tem a capacidade que eu tenho de ir atrás do objetivo, né? Ser obstinado, ser, totalmente comprometido, né? Com um propósito. Então, não me troco por ninguém nesse fator. Não é dinheiro que vai fazer você ser o foda. Quem vai fazer você ser foda é a cabeça que você tem em cima do objetivo, né? Então, eu dou muito valor a galera até que mais humilde também, porque eu me identifico bastante, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso mentir e falar que é fácil, porque nunca vai ser fácil. Muita gente fala assim, pô, shape maneiro, pô, shape legal. Não, é realmente legal, maneiro, mas para chegar nisso aqui foi muito difícil, né? Mas não se tornou impossível, por quê? Porque eu corri atrás, né? Eu dava aula numa bola, né? Daquelas bolas de fisioterapia, de funcional, porque eu não aguentava nem ficar em pé, né? Então até perdi cliente nessa época, né? Foi uma coisa bem complicada, porque a verdade é uma só, ninguém tá nem aí para você, né? A sua vida, o seu problema é a sua vida e o seu problema, né? Então, são pouquíssimas pessoas que realmente vão te aturar, te tolerar nessa fase de dieta, que você está focado, que você está pensando no campeonato, está pensando no título, está pensando em N coisas, em coisas que ninguém está pensando, né? Por isso que, quando você tiver alguém que dê valor a isso, né, e entenda da maneira que você quer que entenda, se agarre, né, seja amigo, amiga, namorado, namorada, sei lá o que, né, porque é muito complicado. E outra, no começo é muito fácil, né, mas depois, quando vê que o negócio vai ser assim a vida inteira, praticamente, o negócio fica mais estreito, porque manter vida social e vida de atleta é muito bom para quem tem muito dinheiro. Para quem é fudido, ou vai ter uma vida, ou vai ter outra. Não dá para mesclar,
né? Ou você vai ter uma carreira em cima do palco, ou você vai ter uma carreira na vida, a não ser que você tenha uma grana para você poder compensar e poder dividir isso de uma maneira bem homogênea. O contrário, você vai ter que fazer uma escolha, né? E essa escolha é dolorida, porque ela pode custar várias coisas na sua vida, não só títulos ou palco, mas eu digo também pessoas e outros sonhos que você possa ter na sua vida, porque muita gente não idealiza, né, o quanto o quanto de resiliência você tem que ter para chegar num nível, não digo esse, né, mas um nível de você se considerar um atleta de alto nível e se manter em alto nível, né? Então é uma coisa muito, muito, muito desafiadora, né? Por isso que quando eu conto as coisas, as histórias, etc., né, hoje em dia dou risada para muitas delas e tal, porque eu aprendi com a minha própria história, né? Mas também aprendi muito ouvindo as histórias dos outros, né? Porque eu sou um cara que eu respeito aqueles que têm mais história do que eu. Então, isso é uma coisa que hoje em dia nem todo mundo tem a capacidade de respeitar. Mas eu sou um cara que eu respeito sim, e bastante. E tomo isso como exemplo para a minha vida, para poder alcançar os meus objetivos, sejam eles qual for, beleza? Então, fica aí esse recado, né? Como eu falei da dieta, foi bem sacrificante mesmo, uma coisa bem assim, old school, né? Não tinha carboidrato, só legumes, 3 refeições com legumes e proteína, depois 3 refeições com proteína, sem nenhum tipo de legume, sem nada, no máximo um pouquinho de alface, né? Ah, não comia sal? Comia sal sim, tinha sal, né? Não tinha essa de sem sal não, bebia água pra cacete, né? E o final, aquele final bem bacana, né? Carboidrato, né? Fazendo aquele carb up ali 2 dias, 1 dia e meio, porém sem beber água, né? Aí eu fiquei 1 dia e meio, quase 2 dias, sem beber água. Eu tava aí nesse palco com esse sorriso, né? Seco pra caralho, 2 dias quase sem beber água, né? É foda, não é fácil, tá? E ressaltando, né, que eu tô falando desse título, desse campeonato em particular, por 2 motivos. Um, pela condição que eu consegui colocar devido à condição de vida que eu estava. Eu tinha acabado de perder meu pai, né? Para quem sabe da história, eu cuidei dele, né, dentro de casa. Meu pai ficou paralisado numa cama com AVC, meses, né? E só tinha eu para cuidar. E a minha mãe, que também já tinha um braço paralisado devido ao AVC, né? Ambos já faleceram, mas isso me deu uma estrutura muito forte para poder aguentar as porradas que a vida nos dá, né? Com o meu pai foi difícil, porque foi o primeiro impacto, né? Porque eu nunca tinha passado por nada igual, eu nunca tinha feito um curativo em alguma pessoa, e a primeira vez que eu fiz um curativo de uma profundidade que eu consegui enxergar o osso do ser humano, esse foi o meu pai, né? E isso tudo fazendo dieta, treinando todos os dias, dando aula todos os dias, fazendo faculdade, tendo uma namorada que ainda me traiu no final, né? É engraçado, mas é uma realidade triste, tá? E ganhei o campeonato. Então, quando você estiver pensando em qualquer desculpa na sua vida, se você está vendo essa live agora, pensa nessa história, tá? Quando você estiver aí querendo fazer dieta e tiver tudo na sua mão e você ficar com preguiça, pensa nessa história, né? Quando você tiver alguma meta para bater, pensa nessa história, porque eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para ser o último nesse campeonato e eu fui o primeiro. Por isso que eu digo que hoje em dia eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho essa missão mais. Eu já provei tudo que eu tinha que provar para mim mesmo,
porque sempre foi para mim, nunca foi para ninguém. Então, toda essa minha história me serviu para me dar base para ser o ser humano e o homem que eu sou hoje, né? Então, aqueles que criticam, que não sabem viver, que não têm noção de vida, eu de verdade lamento muito, porque nunca serão homens completos, né? Então, eu passei por essa fase com muito orgulho, sofrendo crítica da família inteira. Não tive um familiar que me ajudou ou que me motivou para subir no palco, porque ainda tive que ouvir que o meu pai morreu por minha causa, porque eu estava treinando e comendo enquanto ele estava na cama morrendo, sendo que todos os dias eu limpei, eu fiz barba, eu dei banho, eu limpei fezes, eu fiz tudo que eu podia e ainda trabalhei para chegar nesse shape aqui, da maneira old school. Não tinha dinheiro, como eu disse, para fazer nada. Não sabia da existência nem de peptídeos, não tinha conhecimento nem de GH, propionato, de anabol, trembolona. Isso nunca passou perto do meu raciocínio, mas eu consegui chegar aqui e levei esse título para minha casa e para minha vida. Então, se eu tenho uma consideração, histórias mudam histórias. Então, se eu fui capaz de mudar ouvindo histórias, eu acredito que você também que está aí do outro lado é capaz de mudar escutando uma história como essa, beleza? Então, quando eu digo que o bodybuilder, ele me deu muito mais do que um físico, eu falo com toda a minha alma, eu não falo da boca para fora. O bodybuilder me ensinou a viver, o bodybuilder me ensinou disciplina, o bodybuilder me ensinou perseverança, o bodybuilder me ensinou a ser um homem mais forte mentalmente, porque se não fosse isso, eu já teria caído há muito tempo ou virado um viciado, um traficante, porque eu tive várias chances de fazer isso aonde eu morei, né? Embora não fosse uma favela, mas era cercado de favela, e eu conhecia todo mundo que era do lado, que eu posso dizer, meio escuro da coisa, tá? Então, você que está aí arrumando uma desculpa para começar um treino, começar uma dieta, começar um emagrecimento, começar algum planejamento, um estudo, um curso, um projeto, né, um investimento, para e pensa, porque nessa fase eu acredito que ninguém, ou só pouquíssimas pessoas, contando em uma mão e meia, acreditaram em mim, e eu acreditei em mim, né? Eu lembro muito também dessa fase. Eu treinava na academia no Rio em Bom Sucesso, e eu tive o prazer de ter o Lu, que é o personal Big Lu, no Rio de Janeiro, junto comigo, e em vários momentos eu agachei, como eu fiz aquele agachamento que vocês viram no vídeo que eu postei ontem, e no intervalo, ao invés de tomar água, ou respirar, ou bater um papo, ou mexer no celular, eu chorava e pensava no meu pai. E no dia que eu enterrei o meu pai, eu saí do cemitério e fui treinar perna, né? Então, assim, não existe desculpa na minha vida. E eu sempre fui um cara altamente crítico comigo mesmo. Por isso que eu nunca vou ser manso com os demais. Quando vier contar uma história, vier falar de superação, eu quero ver se essa superação é uma superação de verdade ou é um mimo, né? Porque eu tenho isso na minha cabeça, por isso que eu tenho a capacidade de acreditar em todo mundo, quando essa pessoa, ela quer de verdade e ela quer com muito amor aquilo que ela deseja. Ela é capaz de passar por qualquer coisa, porque eu considero isso o ápice, na minha verdade, na minha história. Isso aqui é o ápice aonde um ser humano pode passar dentro de um quesito
atleta, bodybuilder, a nível de perda. Eu não estou falando de perda de um namoro, eu não estou falando de perda de um cachorro, de perda financeira, de perda de emprego. Eu estou falando que eu perdi um pai, né, e uma mãe também logo depois, e continuei na minha pegada, né? E isso não quer dizer que eu amei menos ou amei mais. Amei como filho, ponto, né? Filho é filho, assim como pai é pai e mãe é mãe. Então você que tem o seu pai, você que tem a sua mãe, e eles ajudam você na sua dieta, fazem a sua comida, vão te ver no campeonato, apoiam você no seu projeto, te acompanha, agarre-os, não deixe sair, dê valor. Tem gente que dá mais valor à amizade do que os chega nem perto. Tenham isso na cabeça, né? Em primeiro lugar. Eu, infelizmente, passei a minha vida, enquanto eles eram vivos, sem poder dividir os momentos da minha vida com eles. Um dia. Então, não espera chegar esse dia para você tomar uma decisão. Faça isso agora. Faça isso para ontem. Beleza? Porque eu sou um vivente disso e um sobrevivente, porque eu tô aqui contando essa história hoje em dia com muito orgulho também, mas também tem muita dor. Então obrigado a quem respeita, né, e quem admira, porque só eu sei o quanto foi e é difícil ser quem eu sou, assim como eu sei que você que está aí também tem suas dificuldades de ser quem você é, beleza? Então, obrigado aí pela live, né? Essa foi a história desse título, que aqui, ó, à esquerda tá o troféu que quebrou, mas está guardado na minha memória para sempre, né? Até hoje eu tenho o óculos do meu falecido pai guardado no meu armário, né? Que eu tenho como um amuleto da sorte, que foi a única coisa que eu tirei dele para ele ser enterrado. O resto eu não quis mais saber de nada. Foi a única lembrança. E vocês gostem bastante, curtam esse momento um pouco mais sério. Eu sei que eu brinco, eu sei que eu zoo, eu falo bastante coisa, mas quando é para falar sério, né? Eu gosto de falar sério e ir bem profundo, para vocês pensarem e analisarem questões de vida, questões reais, né?